Bem-vindo ao podcast Mente Blindada 24/7. Eu sou o Gustavo Dantas e, como você sabe, a nossa missão aqui é trazer grandes nomes do esporte, atletas, coaches, para compartilharem suas experiências e ajudar a blindar a sua mente, não somente em competições, mas principalmente na vida. 24 horas por dia, 7 dias na semana. E hoje o meu convidado é o Gesias Cavalcante, faixa preta de luta livre e jiu-jitsu, com mais de 40 lutas de MMA aí na carreira. Muita experiência para compartilhar, atualmente morando na Flórida, treinando, representando a Fight Sports. Por um acaso, a gente vai falar um pouquinho também, você lutou ontem, a gente está gravando isso em novembro de 2020, eu sempre gosto de deixar a data para a galera que está vendo aí, de repente, no futuro vai estar assistindo. Então, já acompanho o seu trabalho há mó tempão, irmão, então é um prazer ter você aqui. Valeu, Gustavo, também. E já tinha te falado isso, né? Quando tu comentou, pô, vamos fazer, eu falei, pô, maneiro, porque eu também já conhecia do seu trabalho, essa parte da parte mental, e uma coisa que eu sempre gostei muito, eu sempre estudei bastante. Então, pô, fiquei lisonjeado de ter sido chamado, porque é uma coisa que eu gosto de falar, uma coisa que eu presto bastante atenção, e acho que é bem o seu princípio, o seu propósito, né? Que não é só da luta, mas é o que leva da luta para a vida. Então, isso daí eu acho muito Exatamente. maneiro. E rapidinho também, falando, você teve a oportunidade de lutar ontem, você tem estado ativo também nessa época agora da quarentena aí que teve do Covid e tal, mas você está lutando também, então como é que você se sente ainda lutando? Você vai, rola uma adrenalina ainda, é relaxado, tá acostumado a tá em tanta batalha que você já teve, irmão, ainda bate um friozinho na barriga, como é que é? Cara, eu não tenho aquela coisa do friozinho, porque lutar para mim veio muito cedo. Eu comecei competindo com 6 anos de idade. Eu Uhum. comecei no judô com 4, e aí aquelas competiçãozinhas fraldinha, que os moleques vão lá, luta, os dois levantam a mão, sai ali. Então, para mim, competir é uma coisa que veio antes de eu ter noção da minha pessoa em si. Então, para mim é normal. Tipo, existe a adrenalina, existe a ansiedade, existe todas as emoções, a gente passa por todas as emoções, só que eu aprendi a controlá-las de uma forma bem melhor, só pelo seu costume. E uma coisa que também que eu falo que foi o suporte, o apoio que eu tive dos meus pais, dos professores que eu tive desde novo. Eu acho que isso daí é primordial e muito, muito importante na formação de qualquer atleta. E você é do Rio, né? E com quantos anos você começou a treinar luta livre? Eu devia estar. Meu primeiro contato com a luta livre foi com 11, 12 anos de idade. Foi mais ou menos na época que lançou o UFC. Aquela história, o UFC 1, eu já fazia judô. Na época, eu estava meio que de saco cheio do judô. Eu sou de Campo Grande, no Rio. Para a galera que conhece, é um pouco mais afastado da área nobre. Aí eu competia no judô, já estava ali. Aí eu lembro que recebi uma cartinha em casa da Federação da França, e porque eu tinha sido campeão carioquinha, campeão carioca, e tava. Aí tinha uma classificação, aquelas coisas do evento do judô que tem de federação. E eu, pô, cheguei todo feliz com meus pais, né? Pô, caraca, fui convidado para competir e tal. Eu me classifiquei, aquela competição que eu lutei, eu classifiquei, foi a primeira carta que eu recebi na minha vida, né? Com meu nome. Eu, às vezes, aí, moleque lá pegava as cartas e, pô, todo empolgado, falei, pô, quero ir competir. Mas aí tinha que pagar passagem, tinha tudo. Quando minha mãe viu, né? Caraca, o olho encheu de lágrimas, como é que explica isso para criança? Eu já tinha uma consciência, mas aí ela foi falando, eu falei, pô. Aí meio que eu fiquei meio que decepcionado com. Não decepcionado, mas desestimulado, né? Com o judô foi, pô, toda aquela expectativa. E o garoto que eu venci, ele foi para competir na final do Carioquinha, que era o primeiro e o segundo colocado, classificava. Aí meio que eu fiquei meio desanimado. Aí tinha uma época que eu estava na fase de negócio de capoeira, aí eu comecei a ficar brincando de capoeira com os moleques na rua. Aí, tipo, perto de casa tinha o Wagner Hammer, que é o cara do kickbox. Aí comecei a fazer kickbox. Aí nessa época pintou o lance do UFC. Eu falei, caraca, mano,
eu já tinha um pouco do judô, já tinha parte um pouco do grappling, já via ele fazer um strike, já gostava de briga, tipo, foi, porra, essa é a minha parada, vou procurar um lugar para fazer isso. Aí encontrei lá a Academia Sensei em Campo Grande, que é com o Vinícius Corval, que era afiliado da Budokan, e era a única academia ali na área que era considerada assim mesmo, tinha Vale Tudo, que na época era Vale Tudo, né? E tinha um bom chão. Já era da luta livre. Aí já fui lá, fui bater lá para treinar, para começar, já foi minha paixão já no primeiro dia. E tu chegou a pegar a época de rivalidade, assim, de luta livre e jiu-jitsu, não? Ou já estava Peguei, acalmando? eu peguei, só que como eu falei, como eu morava em Campo Grande, era bem menos do É que verdade. na Zona Sul ali, que era o fervo, né? Que era, ali É. era a linha de frente. Todo mundo se encontrava ali, toda hora tinha. Lá na minha área tinha, só que como minha equipe já era uma equipe forte, era forte, porque os caras que estavam ali já representavam, já lutavam mais. Tanto que no meu primeiro dia de treino, o Corval, era o Corval e o Babalu estavam treinando. Na época ele era chamado de tanque. Aí o Renato Babalu, tipo, os caras treinando, pô, primeiro dia. Primeiro dia de treino já fiz sparring. Aquele dia, naquela época, não tinha isso. Porque eu cheguei lá também, moleque, pô, 12, 13 anos, 12 anos foi o primeiro contato, mas da outra vez eu cheguei, não, eu quero lutar, vale tudo. É mesmo, Melão? Tem protetor de boca? Entrei, já fez alguma coisa? Já, lutei isso, fiz judô, fiz kickbox, é mesmo? Então entrei. Desse jeito, né? Aí, tem até uma história que eu acho que é engraçada, que eu nunca esqueci. O Babalu, quando acabou assim, fez o treino, aquecimento, posição e porrada, né? Aí, quando acabou assim, o Babalu virou e Corval, menor disposição, mané. Aquela vozinha dele, tá ligado? Tipo, é marcante para mim. Então, ele foi meu começo. Então, tinha rivalidade, só que como os caras já eram bem mais, assim, mais porradeiro, digamos assim, já eram mais estabilizados na área, todo mundo respeitava muito a luta livre. Então era mais equilibrado, não tinha tanta aquela coisa de brigar, de invadir a academia. Uhum. Rolava, mas era bem mais esporádico. E você chegou a fazer luta de kickboxing, Muay Thai também? Fiz também. Fiz nessa época de kickboxing, porque foi bem no começo quando eu conheci a luta livre, eu estava mais naquela fissura do kickbox, que é maneiro, trocar porrada. Aí cheguei a fazer 2 competições. Teve uma também que eu até falo que a gente falando de mental, foi uma competição foi na Vila Kennedy, que para a galera do Rio ali, a favela no Rio, na Zona Oeste. Chapa E foi, quente. foi na praça. O Zumbi, que era um cara do kickbox também, que era super respeitado lá, fez um evento na praça, um ringue na praça. Eu tinha 14, 15 anos, por aí, eu era moleque ainda, aí os caras até falaram que eu não ia poder lutar por causa da federação, só que o Brasil, né? Que a federação chega lá, bota ainda mais na favela, ele pode ser moleque aí pra sair na porrada. Fui lutar, irmão. Ringue na praça, praça lotada, gente em cima dos prédios da parada. Foi, caraca, daquele jeito, estilo comunidade. Caldeirão. Imagina, eu lutei com o moleque lá da área dele. E eu lembro, mas minha vontade de lutar era tanto, eu gostava tanto, queria tanto estar ali, mano. Eu era menor de idade, lutei com um cara que era mais maior de idade já, saiu na porrada. Mas aquela pressão de estar lutando ali dentro da favela com os caras, tipo, na praça, todo mundo olhando, foi marcante para mim, porque eu já sabia que eu não tinha problema com o público, Boa. sabe? Foi uma parada que há pouco tempo atrás, há pouco tempo que eu estava vendo, assim, recapitulando muito do que eu passei, né? Eu falei, cara, que esse evento foi marcante, porque o Zumbi teve aqui na academia, ele comentando da época, né? Foi o meu foi o meu primeiro grande evento fora de grandes eventos. Uhum. E eu tava dando uma olhada no teu Sherdog, vi que você chegou a fazer algumas lutas no Shoto Amador,
né, para começar. Aí, antes desse Shoto, ainda teve mais alguma experiência, assim, com MMA, não? Não, foi Foi a primeira ali mesmo. foi as duas primeiras no Instrutor Amador, foi os dois primeiros que o Dedé que fez, né? Que ele começou lá fazendo um evento, aí nos dois primeiros eventos primeiro que teve, se eu não me engano, a minha foi a segunda luta do Shoto Amador no Brasil, foi a minha. Teve uma antes e a minha foi logo depois, mas foi no primeiro evento que... Aí tu tinha quantos anos ali? 17, 18. Tá. E ali tu já tinha praticamente na cabeça assim que você queria seguir. Já eu já era fissurado, já dos 14, eu já 14, 15 anos eu já estava naquele foco ali. Tanto que já queria lutar, né? Eu sempre lutei, né? Como eu falei, eu sempre competi desde moleque. Aí teve uma época que eu saí do judô, que eu estava meio perdido o que eu ia fazer, fazer um pouco de capoeira, kickbox, a luta livre eu já conhecia, mas ainda não estava consistente ali. Moleque ainda, né? Meio perdido, na fase meio perdida ali, o que eu vou fazer? Mas nunca deixei de competir, nunca deixei de treinar. Aí depois já foi pintando competição, já comecei a embarcar de novo. Quando começou a pintar a competição de luta livre, eu comecei a cair no gosto. Aí foi que eu já comecei a me dedicar mesmo. E foi dali em diante. Tanto que eu lembro quando eu estava no segundo ano, pintou negócio de faculdade. Meus pais sempre foram muito exigentes com o colégio, apesar de tudo sacrifício que eles tinham, botava no colégio particular. Sempre foi. Minha mãe, principalmente, era muito CDF, zona assim de não, tem que estudar, que isso dava o maior valor. E eu também valorizava o esforço que eles faziam, todo sacrifício para poder pagar um colégio, né? Pagar um colégio bom, que na época do Campo Grande era um dos melhores colégios que tinha. Aí eu, no segundo ano, eu lembro que a UERJ abriu a oportunidade do pessoal fazer a prova para a faculdade, né? Para a Universidade Federal. E eu passei na primeira fase com uma nota boa, o que para todo mundo foi uma maior surpresa. O pessoal do colégio, porque eu já era maior... Sempre fui um maluco que era meio que inteligente, mas não era aplicado nos estudos. Meu negócio já era treinar. Então, quando eu passei na primeira fase, sendo do segundo ano, não era nem do terceiro ano, o pessoal ficou, caraca, como é que Jesus conseguiu passar? Tipo, sabe? Aquela coisa. E aí, logo no ano seguinte, eu cheguei para meus pais e falei, olha só, eu vou lutar, vou me dedicar à luta. Eu falei, vou me dedicar à luta, vou sair do colégio, vou me dedicar à luta, eu gostaria do apoio de vocês. Aí meus dois, né, abriram o olho assim e falaram, que isso, não? Não, tenta conciliar. Aí eu falei, pô, mãe, na boa, tô tentando conciliar tem 3 meses. Aí tô colhendo no colégio uns 5 dias. Que era aquela época de carnaval, né? Começa ali em fevereiro, começa as provas, aí vem o carnaval, janeiro, fevereiro, quase ninguém já ia para a escola mesmo. Falei, já não tem muita aula nessa época. Eu falei, Aí foi a época que eu tentei. Quando começou mesmo, eu falei, pô, passou o primeiro mês, eu falei, pô, sacanagem com meus pais. Preciso tomar atitude. Aí foi quando eu cheguei para eles. Aí meio que eles assustaram assim um dia, mas eu acho que também a coisa que eu apoio muito meus pais, que eles foram muito cabeça aberta desde novo, desde sempre. Eles ficaram meio que assustados, mas no dia seguinte eles chegaram para mim, pô, beleza. Eu tenho visto você acordando todo dia cedo. A gente estava até falando, né, entre eles, né, meu pai e minha mãe falando, pô, Gezê tá diferente, Gezê tá responsável, né? Não precisa ficar chamando, não precisa ficar mandando ir para o colégio, que eu estudava de manhã, era sempre uma merda para acordar, para levantar. Pô, eu tava acordando, às vezes eu acordava 6 horas da manhã, 6h30, para poder sair sozinho, arrumava minhas coisas, comida, botava a mochila, tudo dentro da mochila para ir treinar. Só que eu tava essa época eu já tinha começado a treinar lá no Carso, que eu fui convidado para treinar lá e então, tipo, tinha que sair super cedo para poder chegar no treino no horário. Aí, quando eu cheguei, eu expliquei a situação para eles. Eles falaram assim, pô, se ele está se dedicando assim,
a gente estava achando que ele está se dedicando, mas se ele está se dedicando assim para o esporte, que é uma coisa que ele gosta, uma coisa que ele já faz, por que não dar o apoio? Aí eu acho que foi a bênção divina da cabeça deles, agora de Boa. ter visto dessa forma. Legal. E como você se sentiu na primeira luta, nessa do Shoto? Sentiu legal? O que você falou, né? Você sempre se deu bem, se sentiu bem com situações de pressão. Como é que foi para você? Pô, eu Bem tava super. normal? Foi. Eu tava empolgado, porque eu tava naquela. Queria lutar, queria fazer meu nome, queria aparecer, queria estar tá ligado? Aquela Uhum, empolgação. Então, eu não tive muito, eu tinha mais ansiedade de estar fazendo. uhum. Aí eu lembro que o único problema foi que não estava tendo um adversário. Tinha trocado o adversário de tipo 3 vezes e não estava certo. Aí chegou lá no dia, arrumaram um cara lá para eu lutar, lutei, ganhei, mas tipo, era só a ansiedade mesmo de lutar. A cabeça já estava o certo, que era aquilo que eu queria. Minha vontade de lutar era maior do que qualquer outro sentimento que passasse, entendeu? Que ano que você se mudou para os Estados Unidos? 2003. Tá. E aí foi quando você fez a primeira luta internacional, no caso, né? Isso, Quando você minha veio primeira para luta cá. profissional já foi aqui. Minha primeira luta profissional já foi internacional. E Uhum. até uma barra que eu não conto, que são minhas 2 primeiras lutas, não contam como profissional aqui. Por algum motivo, elas estão como amadora. Ah, eu tô até com o Sherdog aberto aqui. Até achei estranho também com o Joe Lazon, que esse moleque já estava lutando já há um tempão também. Isso. É. Só que eram os dois moleque. Os Uhum. dois, tipo, 19 e 20 anos. Os dois molecotes. E essas duas lutas contam como amadora. Alguma coisa da comissão de lá, foi algum caô que aconteceu, porque todo o card, na primeira luta que foi no Rádio Comércio, todo o card tipo, foi profissional. E aí a minha luta e a dele não conta como. Ele era de lá também, foi em Massachusetts, Isso. essa luta. É. E você se sentiu bem? Também lutando, primeira vez lutando no exterior? Como é que foi? Já foi? Essa luta foi pica, porque pô, eu tava acostumado, já tinha um negócio da luta do amador e das lutas profissionais de saber que a pesagem é um dia antes. Uhum. 10 dias antes da luta, que a primeira luta lutou foi eu, o Jorge Santiago e o Thiago Pitbull, que era daqui da América Top Team, quando a gente estava aqui, os três. 10 dias antes, os caras falaram que não, que a gente ia ter que bater o peso no dia. Eita porra. Oh, com 10 dias antes, quem está acostumado a perder peso, tu sabe que, né, para bater o peso na hora e lutar, ainda mais Complicado. MMA na primeira luta, complicado. Aí o Dan, que foi o manager, chegou lá, negociou, aí os atletas deram 5 pounds de tolerância. Só que o Joey Lauzon não aceitou. Ele queria no peso porque ele já era no peso. Maluco, eu fiquei com uma raiva. Eu lembro que era tipo, eu fiquei com uma raiva, porque eu falei, caraca, meus dois brothers que estavam na merda comigo também conseguiram, né? Tiveram esses cinco pounds, e eu fiquei, tipo, falei, cara, como é que eu vou bater esse peso? Será que eu vou bater? Eu falei, mas, tipo, vou bater, já está vacinado, não tive dúvida, sabe? Eu falei, não, vou bater o peso. Só que eu fiquei com aquele rancor. Né? E acabou que foi uma coisa assim, me tirou o foco só da luta. Eu tinha que bater o peso. Minha luta É. era bater o peso. Foi na primeira luta, minha primeira luta, o foco era só bater o peso. Não tinha. Então não tive como pensar em muita outra coisa. Então isso de uma certa forma também me ajudou. Uhum. E uma outra situação que aconteceu, que foi antes dessa, foi o Heroes, que foi o evento que o Carson tinha feito em Teresópolis. Um em Uhum. Friburgo, o outro em Teresópolis, se eu não me engano. Acho que, se eu não me engano, foi no segundo que eu ia lutar. Eu ia lutar. Eu já treinava lá, aí o Carson, pô, treinava bem, os caras me convidaram e falaram, tu vai lutar. Quando o Carson deu o papel para os advogados com a lista, né, minha identidade, eu era menor de idade. Aí eu
Isso foi também assim, na semana da luta. Não, minto. Foi um tempo antes, algumas semanas antes da luta, e o Cássio chegou e falou: olha só, tu não vai poder lutar. Tu é menor, o advogado falou que não pode, tudo. Eu falei: não pode, não pode, vou fazer o quê? Beleza, não vou complicar vocês, tá bom. Aí o Jacão, não é o Jucão, é o Jacão, que era da Carson também, estava vindo da Filipinas, chegou, ficou no meu lugar. Na semana da luta, o Jacão tem uns problemas com furúnculo e não sabia se ia lutar. Aí eu lembro isso, o Carson ligou lá em casa, na época o telefone era só no telefone de fio mesmo, em Uhum. casa. Por um milagre eu estava em casa. Gigi, amanhã, 10 horas aqui. Tu vai lutar, bichão. Tu vai lutar. Tu quer lutar? Tu não quer lutar? Vai lutar, bichão. Eu falei: lógico, Carson. Porra. Primeiro que eu já fiquei. O Carson me ligando, mano. Já, tipo, caraca. Depois ele ainda falou que eu ia lutar. E eu já tava com a cabeça, eu queria lutar de qualquer jeito. Eu falei: pô, lógico, mas estou aí amanhã. Mas eu tô sem falta aí. Aí eu cheguei, fui para lutar. Só que tinha um detalhe: eu ia lutar no nome do Jacão. Uhum. Porque não podia mostrar que era meu nome. E, cara, a minha vontade de lutar era tanto que eu não estava nem aí. É. Eu falei: vou, tá tranquilo. Aí fui pro evento. Só que aí o Jacão também foi, e ele tinha acabado de se mudar, tava cheio de coisa, aí ele falou: pô, GG, na boa, eu vou lutar, irmão. Não tô me sentindo mal, tipo, o Franco já estava melhor. Aí falou: pô, acho que eu vou lutar, tu consegui bater o peso, tá de boa, vou lutar, tô precisando da grana. Eu falei: pô, Jacão, não tô aqui para roubar Uhum. espaço de ninguém, mano. Eu nem posso. É. A vaga é tua, tá no teu nome, irmão. É o que for. Se você falar, tá de boa. Aí ele foi, lutou, ganhou. Aí uma semana depois, o maluco que ele lutou foi lá na minha academia treinar. O Mangueira levou ele lá, que ele também era da luta livre e era parceiro do Mangueira, levou ele lá na academia para treinar. Aí eu treinei com ele, com esse moleque, pô, treinei bem, sacou? Treinei, porra. Aí acabou o treino assim, o moleque foi até maneiro que a humildade dele chegou assim do lado, sentou. Aí, pô, ainda bem que foi o Jacão que lutou, mano. Aí isso me deu muita confiança, me deu uma experiência de luta, né? Eu vivi Uhum. a luta, passei pela luta sem ter feito a luta. E Isso. depois eu vi que eu falei: pô, eu tenho condições, eu tô lá. Eu já tô. Eu não fiz a estreia, mas eu já tive uma estreia, eu já tive a experiência da estreia. Entendeu? Então, daí, quando eu vim para os Estados Unidos, isso foi Boa. no Brasil, logo depois eu vim para os Estados Unidos. Então, eu já vim para os Estados Unidos com a cabeça de que, não, tô pronto. Uhum. Não tinha dúvida. E olha só, no caso, como você falou, né, você compete desde tão cedo, mas conforme a tua carreira foi crescendo, os maiores eventos vão aparecendo, expectativa, patrocínio. Quando você teve algum momento que você sentiu um pouco pesando essa responsabilidade, que às vezes acaba consumindo um pouco do lutador, isso, né, o contrato, aquelas coisas todas. Você sentiu que em algum momento isso te, sei lá, te atrasou um pouquinho ou não? Tipo, é até interessante a pergunta, né? Porque tem dois pontos, eu acho que um que eu já tinha visto, que foi quando de eu ter me lesionado, que foi uma fase bem complicada para eu Que ano voltar. isso? Foi 2006, 2007. 2006, 2007. Foi depois que eu ganhei. Foi quando eu fui lutar o cinturão pela segunda vez, 2007. No Japão, que eu já estava com o nome, já estava estabilizado, estava ganhando tudo. Aí tive minha primeira lesão, que foi. Me deu um baque, assim. Aí, aí entrou a pressão, tipo, de. Pô, tô começando a fazer dinheiro, tô novo, tô no meu auge, não tenho que lutar. Uhum. Eu fui lutar no segundo torneio, quando eu lutei com o Shaolin, eu tinha estourado meu joelho na última semana antes da luta. No último treino. Lembro exatamente, num sábado, preparação
a mil, tudo acabou o treino de sábado, que era um treino mais leve. Aí eu lembro do treino, preparação física e fazer um treino de drill, aí acabou assim, eu sentei. Eu sentei do lado do Parrum, falei, pô, cansado, mas graças a Deus acabou. Aí ele, vai, descansa, agora só viajar, terça-feira viaja de boa. Aí chegou o coach de wrestling com o Jonathan Brooks, que era um outro moleque, o wrestlerzinho também bom, que lutou no WC, lutou até com o Ligado. Aldo também. Aí chegaram os dois assim para fazer, eu falei, porra, vou fazer um treino com os caras, vai ser bom para mim. Porque o wrestling e a parte importante no jogo, no meu jogo, a parte importante seria a parte importante no jogo pro torneio em si. Eu falei, porra, aí o Parrum olhou para mim, tu não acabou de falar que tá cansado, vai descansar, bro. Eu falei, não, só vou movimentar com os caras, tá de beleza. Aí começou aquele, só vou movimentar wrestling, tu já viu o wrestling ser solto, Lutei soltinho. lutei soltinho, mano. Começou fazendo drill, daqui a pouco já tava no treino específico e daqui a pouco, pá! Meu joelho estourou, mano. Puta merda. Um barulhão, a academia toda, mano, porra, nunca vi a academia fazer um silêncio tão rápido. Aquele, sabe? A academia já tava meio vazia. Aí eu, parei lá, fiquei gritando ali, aí acalmei, mas vi que tava mexendo, não tava muito inchado, não tinha nada. Falei, para casa descansar, gelo, e fui. Aí já é a parte mental também. Dali eu já bloqueei tudo. Eu falei, tô pronto. Tô pronto. Eu fiz meus últimos treinos, meu último treino, tô pronto. Já, o nego vinha falar, eu falei, não, quero... vamos no médico. Não. Já, tipo, eu entrei numa zona que era só minha caixa. Aí eu lembro o Benkei, que era o meu treinador, meu preparador físico. Foi o único cara que eu falava, assim, porque ele também já me conhecia e ele sabia como é que eu estava. Aí ele perguntou, aí eu ouvi, é um cara que eu confiava bastante. Aí fui falando para ele, falei, não, tá de boa, tá meio dolorido. Vamos ver, mas eu acho que dá. Aí ele, vamos ver, até segunda-feira como é que tu tá. Aí foi melhorando, aí eu fiquei ligeiro e pé para cima, e fazendo tudo, rezando, pedindo, fazendo tudo que podia fazer para poder tá bem, só para poder ir. Aí e deu certo. Mas foi isso também foi uma coisa, tipo a cabeça mesmo, tipo, não vou lutar, quero lutar, já não bloqueei tudo. E essa foi uma superação, lógico, bem grande. Tem outra superação assim que vem à tua mente, outra pode ser relacionado com lesão ou não, né? Que foi só a luta para você chegar a lutar, né? A batalha que Uhum. foi para chegar a lutar. Tipo, na luta tem a outra. No primeiro torneio eu quebrei a mão com o Uno na final. Eu tinha feito uma luta, que eu peguei o Rani, e depois fiz a final com o Uno. Aí no primeiro round, no começo do primeiro round, eu dei uma porrada, quebrei a mão. Tu sentiu na hora que tinha alguma coisa Na errada? hora, senti na hora, que tanto que eu lembro que eu bati assim, aí meio caiu, botei para baixo, ele levantou, fui fazer pegada na cintura. Quando eu segurei minha mão assim, parecia que eu estava apertando uma bexiga de água. Caralho. E, caralho! Tipo, deu aquele. Pum, o que eu faço, mano? Como é que. Aí tipo, segurei ali, dei uma amarrada, mudei a mão e falei, tô aqui, agora vai. Aí fui indo. Aí deu um intervalo. Aí onde que eu acho que entra o negócio do foco, que eu tive bastante, assim, até nessa fase ali. Eu lembro que acabou o round, assim, eu vim pro corner. Eu tava tão na zona ali, tão focado que eu sentei, tipo, os caras vieram falar comigo, eu não falei nada. O Jorge Santiago, que é meu irmãozão, meu, tipo, tá sempre comigo. O Benkei, meu treinador, que eu confiava bastante, os caras vieram falando tudo. Eu só pensei assim, não vou falar nada na mão, para os caras não fazerem uma estratégia diferente do que eu tenho que fazer. Foi a única coisa que veio na hora que acabou o round, que eu vim andando pro corner, me veio isso na cabeça. Eu falei, vou falar nada, que é para eles não mudarem nada.
Aí voltou, começou o segundo round, eu meio devagar. E aí eu acho que também a importância de você ter um corner que é conectado contigo, que te conhece. Com certeza. E o Jorge foi o cara que tem alguma coisa estranha. Quer dizer, não está funcionando como ele funciona. Uhum. Não está saindo como ele saiu. Aí eu lembro, ele chegou no meio e já, vamos mudar o jogo. Cola nele, vamos botar para baixo. Dali. Aí eu, dois, pum, botei para baixo. Aí já começou. Aí quando eu botei para baixo também já esqueci a mão, foi tudo, né? Porque acaba a luta, eu tô batendo assim nos caras na cabeça, a mão fazia assim, ó. A médica, quando viu, ela falou: vocês são malucos. Tipo, é coisa de Deus, que eu dei sorte, porque meu osso quebrou, que ele quebrou todo, mas ele não encostava. Caralho. Então, quando eu bati, ele, tipo, ele mexia. Nossa Senhora. Aí ele falou que se ele tivesse fraturado, se tivesse quebrado, talvez eu nem conseguisse pela dor. É. Porque ela falou que você fica batendo no osso, a dor fica bem maior. Aí, como quebrou todo, ele ficava pro lado, eu consegui. Aí falou, mas como é que tu tava batendo com essa mão? Eu falei, não sei, não tá, não era, já não, aquela parada na luta já não é mais você, já tá ali, já sei lá, todos os hormônios, tudo tua cabeça, tudo teu corpo funciona daquela forma. Então, Eu já e tive que consideração na luta em si, né? com certeza, eu tive a oportunidade de conversar também aqui no podcast com o Parrumpinha e com o Dedé eu sempre estando em luta com ele também e aprendendo, e falando a respeito disso, dessa conexão do corner com o lutador, e ao mesmo tempo, como você vê assim o fato de você não ter falado nada? Hoje em dia, olhando para trás, você recomendaria o lutador a mencionar alguma coisa? Porque eu mencionei até na entrevista que eu fiz com o Dedé aqui, que foi a primeira vez que o Thales lutou no UFC, foi 2006, se eu não me engano, eu não lembro exatamente, mas ele sentiu um pouco, o primeiro round começou muito bem com o Mark Camp, meteu a porrada, ele acho que botou o Mark Camp sentou, alguma coisa assim, e estava muito bem. Só que ele sentiu, acho que sentiu o ar também, aquela primeira vez lutando no UFC, isso tudo. E ele deu uma sentida forte, só que e ele perguntou, tá bem? Tô bem. Só que ele voltou, ele já não estava fazendo como ele estava antes, né? E aí perdeu o segundo round. Até no segundo ele voltou assim tal, mas perdeu a decisão dividida. E aí o Yuri falou, cara, se tiver alguma coisa, você tem que me falar para eu saber. Se eu souber que tem alguma coisa errada, eu não vou falar, entra nas pernas, entra nas pernas, entra nas pernas. Se você tá sentindo um gás, vou falar, roda, segura, bota, fica um pouco na grade, né? Então, acho que tem essa importância da conexão. E o Dedé também mencionou até da luta do Aldo com o zumbi coreano, que ele, porra, quebrou o pé no primeiro chute, no primeiro round na luta. Sacou? O primeiro chute que deu, ele pum, sacou? E o Júnior tava com medo de falar por causa das câmeras, tipo assim, meu pé quebrou, ele que ficar calado assim. E aí o Dedé falou assim, ó, calma que eu já vi o que aconteceu, a gente vai misturar, a gente, né? Então, hoje em dia, até para o pessoal de MMA, você aconselharia, tipo assim, falar, deixar quieto, é de cada um? O que você acha nessa situação? Eu ainda acredito que é muito de cada um, É. porque é a confiança até do próprio atleta. Uhum. Isso acho que é uma coisa que você, às vezes, expressar te dá uma dúvida, te pode criar uma Tô dúvida, ligado. entende? Então, acho que essa dúvida, às vezes, atrapalha muito. Aí depende do atleta. Se você tiver... Por isso que é tão importante o treino mental, porque se você tiver noção que numa situação... Hoje em dia eu encararia de uma forma diferente. Até por eu trabalhar como coach, né, ter essa experiência, eu já ia ter uma mentalidade que eu falo assim, eu posso falar disso porque isso não define a minha cabeça, não está me definindo, não está me enfraquecendo em nada.
Na verdade, estou me fortalecendo porque eu estou me armando do que pode dar de errado. Então, isso vai me fortalecer, tá na estratégia, confiando no coach, no corner que você tiver. E por isso que é importante também essa conexão. O Dedé é um cara que eu me espelho, assim, admiro bastante, né? Ele é um dos corners ali que, não só corner, como treinador total, que ele fez a galera. E, né, a maioria dos atletas ali vieram, não todos dali, lógico que tem outros, mas ele, do começo, quando ele cola ali, ele vai subindo com a galera, então cria uma conexão, uma afetividade muito forte, cria essa relação. Pô, eu já vi várias vezes, já fui na Nova União, já vi os caras como é que lida, né? Como é que trata. Então, acho isso muito maneiro e muito importante no corner, porque você tem a confiança de chegar, falar, e o cara está te entendendo, que isso não é uma fraqueza, está sendo uma forma forte sua de lidar com uma estratégia diferente. Isso não está definindo né, a sua personalidade naquele momento ali. Com certeza. Então, você saber falar isso, você saber distinguir isso, requer também uma certa maturidade e experiência, que eu acho que isso daí só vem com o tempo. Não tem como ensinar isso, né? Tem que viver a parada. Tem que viver a parada. E quando você pensa assim, em algumas performances marcantes, independente assim da importância da luta, mas mais com relação a sentimento assim de que você se sentiu super solto e lutou bem, quais são os eventos assim que vêm na tua mente? Que você falou assim, rapaz, como eu me senti bem, como eu lutei bem. Cara, a minha luta com o Shaolin, que ali foi marcante ali. No geral, acho que também tinha toda uma história, né? Toda a pressão da galera lá, jiu-jitsu, luta livre. Era muito esperada aquela luta ali naquela época. Uhum. E não só naquilo ali, a luta como aconteceu, como eu estava, eu falo que aquele estado, né? In the zone, tá na zona, eu me senti bem assim, velho. Eu lembro que era a sensação como se eu fosse um videogame, como se eu tivesse me vendo de fora da luta. Uhum. Tanto que, tipo, fui fazendo isso, aquilo, tudo dava certo. Pô, do começo eu já comecei entrando, aí depois dei uma queda, já caí batendo, não errei um soco, praticamente quando foi no chão. Então foi uma parada muito dessa forma, assim, eu estava muito focado. Tanto que dali já foi para outro também, a final foi com o Dida, o dia eu estava muito focado nesse sentido, assim, foi uma coisa, não é nem ser focado, porque focado muitas vezes a gente está, mas isso não acontece, né? Essa coisa é um estado que não tem como explicar. Exato, é um estado de se sentindo bem presente na parada mesmo, é difícil de explicar. É difícil de explicar. A gente fala, a gente estuda, a gente vê, mas só quem é atleta que já viveu consegue falar, porra, eu sei que bem que isso mesmo, não tem tava ali, com tudo acontecendo. Tá ouvindo aí? Deu uma travada. Deu uma travada aqui. Mas você já trocou ideia com algum mental coach ou psicólogo esportivo? Já teve oportunidade, não? Já. Eu cheguei a ter uma psicóloga, fiz pouco assim, mas não bateu, não Nada achei. assim que você que tenha acrescentado, assim, que você possa dizer. Né? Botar para parar, para meditar, prestar um pouco atenção na respiração, estar no presente. Eu tenho uma certa influência da yoga. Minha mãe, quando era adolescente, minha mãe fez yoga, então comecei a aprender da yoga desde muito cedo. Comecei a prestar, como eu luto desde novo, né? Eu presto atenção no meu corpo de várias formas. E minha mãe teve essa cabeça de fazer yoga. Minha mãe se alimentava, tinha uma comida mais naturalista, né? Uma base, uma linha naturalista. Então, tudo isso eu fui aprendendo. Ela ia experimentando e eu ia absorvendo. Ela estava fazendo para ela e caía muito bem para mim. Que isso é uma coisa que minha mãe teve. Minha mãe teve uma época que ela foi
eu era adolescente, ela foi diagnosticada com mioma. E minha mãe tinha pavor de hospital. E ela falou, não, o médico falou, você tem que operar agora. Ela falou, não foi para casa, não falou nada, mas ela falou, não quero operar, não vou operar. E ela começou a estudar. Aí foi ver, cair na alimentação, que eu teria como fazer, melhorar. E daí ela começou a pesquisar e a mudar o estilo de vida dela nesse sentido. E com isso, eu fui vendo. Aí passou 3 meses, ela voltou no médico, o médico falou que estava estagnado. Para quem tinha que operar na hora, aí eu falei, pô, você moleque vendo aquilo acontecendo, falei, tá bom, tá, o negócio tá... Tá aí, tinha dado umas travadas aqui, mas acho que voltou. É. Cara, e agora falando de performance não tão boa, que você fala, rapaz, não rendi legal nesse dia, e qual foi a lição? O que você aprendeu? Pô, tem uma luta que foi no Strike Force contra o Isaac Vale Flag. Nunca tive tão bem preparado. Eu tava bem, tava voando nos treinos, fazendo, tipo, tudo. Tinha feito tudo que eu podia fazer do treino, mas quando chegou na luta, passou o primeiro round e era um cara que eu, assim, eu olhava e falava assim, não, esse cara, pô, dá para espancar. Tipo, esse cara não tem um nível tão bom, mas é um cara duro. Sabia que ele é um cara duro, mas ele não tinha um nível tão bom. Falei, pô, mas eu estava muito bem preparado. Só que eu estava muito bem preparado numa forma que eu estava forçando a estar naquele ritmo de preparação. Eu não estava só aproveitando a luta, eu só não estava numa fase Curtindo o tão... processo, sim, né? curtindo o processo. Eu estava forçando porque eu queria estar muito bem para chegar, para dar uma performance foda e, sabe? Então, isso acabou me atrapalhando, principalmente quando você vê um cara que é Você diz duro. assim, você acha que foi overtraining? Não. Não na parte você sentiu overtraining ou não necessariamente? Aí é difícil de falar, porque o moleque era duro, passou... Espera que a gente vai ter que repetir aqui, que eu perguntei se poderia ter sido overtraining. Aí você falou que é difícil dizer, porque o moleque era duro e que mais? Aí acho que mais o mental, tipo, de atrapalhar. Que você tá, assim, preparei tão bem. Tô aqui com um cara que é duro, mas não é especial. Então, tipo, já é para estar acabando. Aí a luta vai passando, vai se desenvolvendo, vai desenrolando e você, tipo, porra, ainda tá aqui, isso Tô ainda tá ligado, tô acontecendo, ligado. entende? Então acaba sendo uma mistura de tudo, como eu enxergo. Pô, a internet está sinistra hoje. E você teve alguma experiência semelhante com essa novamente ou não? Essa foi uma das únicas vezes que aconteceu esse tipo de sentimento que você teve? Não, essa foi a única vez. Eu Uhum. acho que eu estava forçando a barra demais para querer, sabe, voltar a estar com tudo ali. Então, aí foi a única vez que eu tive isso. E você ainda tem plano de MMA ou não? Tenho vontade de... Na verdade, eu nunca parei, nunca me aposentei. Estou sendo lutar tem 2 anos, Uhum. 2 anos agora, porque desde que acabou a Black Zillions, eu fiquei com o meu time, eu já tinha um time que eu juntava a galera mais nova, eu estava meio que recrutando a galera, então o pessoal que era amador, iniciante, eu já estava dando aula. E quando o time acabou, que dividiu, uma galera foi para um lado, outra foi para o outro, eu fiquei com o time. Falei, não, vou ficar com a galera aqui, vou ficar com os meus moleques mesmo, vou fazer minha parada, não quero seguir com ninguém. Aí continuei com o time. Então, fazendo o meu, né, fica mais difícil de você É. dar coach, ser treinador, dar aula normal, academia, um business, que é uma nova empreitada, o business de academia é um outro mundo. Então fica bem difícil, ainda mais para MMA, no nível que eu já lutava. Sabe que requer muito mais tempo, requer muito mais dedicação
quase que exclusiva para aquilo. Então, foi aí que eu falei, calma aí, eu vou dar uma segurada, que eu não estou tendo a performance que eu preciso, não estou dando a atenção devida que eu preciso para o esporte. Então, estou sendo desrespeitoso até com o esporte e comigo. Então, calma aí, deixa eu focar aqui. Quando eu estabilizar isso aqui, agora eu volto. E eu estou nesse ponto agora. Boa. E olhando agora a tua experiência como coach e como atleta, eu sempre falo, até fazer um comercialzinho aqui, ano 2014 comecei a lista dos top 10 erros que os atletas cometem e como evitá-los, baseado em erros que, no caso, eu cometi. E aí, esse ano, depois de fazer tanta entrevista e tal, virou top 30 erros mentais que os atletas cometem, como evitá-los, falando com professores, com atletas, e cada um vai contando experiências assim. Então, é muito interessante. Vou até botar o site aqui, errosmentais no jiu-jitsu.com, para quem estiver interessado. E o que você vê, assim, como, pelo que você passou como atleta, como professor, o que você vê de erros mentais assim comuns? Como atleta ou como treinador? Como atleta, que você vê o pessoal sentindo, pode ser alguma coisa que você, como você falou, você sempre teve boas performances, foi consistente, lidando bem com a parte mental, mas lógico, como eu falo, ninguém é super-homem, tá ligado? Todo mundo tem batalha interna, mas pela sua experiência como atleta e professor, né, o que você vê nos erros assim que alguns atletas acabam cometendo? Tem vários, né? Porque tem tipos de erro. Vou dar dois exemplos. Um erro que é muito comum, que eu vejo na parte de treinador, é a falta de disciplina de muito atleta. Uhum. De você criar sua rotina e manter sua disciplina. Para tudo. Para treino, para alimentação, para a parte de recuperação do corpo. E isso é um erro iniciante, vamos dizer, nesse sentido. Agora, um outro erro que eu passei, que eu vi, que eu senti que é uma coisa que quando você é muito disciplinado, você passa a achar que tem controle de tudo. Que nem teve um caso que tipo, já aconteceu de uma fase de eu estar fazendo, não, que nem essa luta que eu falei, eu controlava a minha comida, controlava o treino, fazia tudo, estava muito bem. Então, eu achava que se eu tivesse com aquilo ali tudo certo, eu tinha controle do mundo. Eu tinha controle de toda a luta. E aquilo ali me gerava uma ansiedade. Entende? Aquilo ali passou a ser um fator, tipo, que me mudou um pouco. Criava ansiedade porque eu, não, estou fazendo isso, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Uma cobrança muito grande, né? Uma cobrança muito grande. Aí eu falei, engraçado, teve até uma época que eu estava com um coaching, isso foi depois, teve um coach mental, o Cipriano, que é um cara também que admiro bastante. Aí eu lembro mais que um dos exercícios que ele falou, olha só, de hora em hora, tipo assim, de 2 em 2 horas você vai meditar por 1 minuto. Aí ele falou isso, eu faço minha meditação de manhã, todo dia, já é uma coisa que eu consegui botar no meu ritual. Aí ele falou, tipo, mas só que eu paro, sento e fico ali, tiro meu tempo para ficar ali. E quando ele falou de 1 minuto de meditação, 1 minuto toda hora, na minha cabeça veio a leitura assim, não, eu tenho que parar, ficar 1 minuto aqui sentado, tipo, zen. Aí passou a primeira semana, a segunda semana, quando eu falei, Cipe, não vou fazer, porque isso está me criando mais ansiedade do que benefício. Porque eu, tipo assim, eu tô botando uma pressão que eu tenho que parar, sentar tudo e entrar na zona em 1 minuto. É muito pouco, então vira estressante. Aí é como uma palavra vem e a perspectiva e o entendimento de cada um. Porque a ideia dele, tipo, a meditação na minha cabeça é a meditação que eu faço, tipo, que é o zazen, que você para, senta e fica ali um tempo. E tem vários tipos de meditação. No caso que ele estava falando, é só você estar consciente. 1 minuto que seja, você estar dirigindo, tá com a mão no volante, tá sentindo a vibração do volante, tá prestando atenção na tua respiração. Não
Então, aquilo ali foi uma coisinha que eu falei, caraca, olha, tá vendo? O entendimento, uma palavra com a forma diferente faz uma mudança na sua percepção e como você vai se sentindo, como é que você emocionalmente, como é que tu vai levar aquilo ali. E aí eu falei para ele, pô, mas isso daí eu já faço, já é natural meu de eu fazer, já até por causa da yoga, eu sempre prestei mais atenção na respiração, às vezes está caminhando, prestar atenção como é que está pisando no chão, tipo, coisinhas assim que faz diferença. E que nem uma coisa que eu faço que para ajudar, eu escovo o dente com a mão não dominante. Eu sou destro, mas eu escovo o dente com a mão esquerda. Tipo, não é todo dia, todo santo dia, mas teve uma época que eu peguei e falei, não, só vou escovar o dente com a mão esquerda. Que era uma forma de eu me forçar a Boa. Uhum. meditar, me forçar a estar ali e falar, não, esse momento aqui, porque aí quando você não domina a coisa, você tem que estar prestando atenção ali 100%, que nem a gente vai treinar. Pô, hipscape, faz aí, saída de quadril. Hoje em dia tu não pensa. Yeah. Tu pode estar fazendo ali saída de quadril, pensando na conta do banco, fazendo a conta, fazendo o programa com quem que tu vai fazer entrevista, tudo. O cara que chega na academia, pô, primeira vez para fazer uma saída de quadril, Yeah. tem que parar o mundo. É. O cara para até de respirar para poder entender como é que faz. Verdade. Entendeu? Então, essas coisinhas assim, são coisas que eu acho que faz diferença, entendeu? Na forma de entender também, essa parada do entendimento da cabeça. Com certeza. E, cara, quem são algumas pessoas assim que vêm à tua mente que representam a mente blindada para você? Cara, assim, muito bom de competição, né? De performance, de treino, cara com cabeça forte, assim, que você conheceu na tua carreira, né? Parceiros de treino que você já teve. Cara, tem o Jorge Santiago, que é meu brother. Então, como eu conheço ele, eu sei os fortes e os fracos. Uhum. Então, mas para mim ele sempre está forte porque ele está sempre vencendo até o fraco. Entende? Tipo, eu sempre. Porque quando você conhece, você precisa conhecer a pessoa para realmente saber como é que aquela, né? Como é que aquela É. pessoa. Eu já me desiludi com isso de que, caraca, esse cara é sinistro. Aí tu vai conversar com a pessoa, tu conhece um pouco melhor a pessoa, fala, caraca, mano, o cara, tipo, não tem nada disso. Pô, às vezes tu olha o cara ali e fala, cara, esse cara aí é inabalável, mano. Porra, a cabeça do cara. O cara, porra, um monstro, isso, aquilo. Tu vai conversar, o cara é cheio de, Cheio sabe, de cheio de grilo, cheio de número, coisa. cheio de grilo. Tipo, o cara que a gente até usou, o Rodolfo Vieira, que é lá de Campo Grande, lá da minha área. Eu conheço ele antes do jiu-jitsu, né? Conheço ele antes dele começar no jiu-jitsu. Eu achava maneiro que depois que ele começou a se destacar, eu já estava aqui. E aí eu lembro, às vezes, de umas conversas que às vezes ele vinha falar, né, que já era campeão mundial. Às vezes eu falava, caraca, GG, nem imaginava que eu ia estar aqui. Eu falei, tipo, pô, Rodolfo, bom pra caralho, como é que tu não imaginava, sabe? Uhum. Umas coisas assim, eu falo, caraca, que doideira. Então, quando você conhece a pessoa, você tem uma certa intimidade, tu consegue conhecer melhor, realmente entender esse lado. Eu não sou muito de pegar pessoas assim, eu preciso entender todo o contexto dela, Uhum. não o resultado, né? Porque muita gente chega ali, faz o resultado, ah, pô, o cara é foda, o cara é isso e aquilo. Mas calma aí, qual o contexto dele? Como é que ele chegou nisso? Como é que ele pensa? Como é que ele faz nisso? O Mike Tyson é um que eu tenho uma entrevista dele, não é uma entrevista, então uma filmagem dele no início mais da carreira dele, ele super nervoso antes da luta. É até engraçado, o treinador dele fala assim, Tyson, Mike, tá indo para onde? Vai para outra cidade? Ele Uhum. tá andando, tá lá e para cá. Tipo, aí ele volta, ele para assim, quase chorando. Aí o cara, não, Mike, relaxa, vamos lá, isso e aquilo, dá aquela motivação. O cara entra no ringue ali e destrói o outro. Aí eu falei, cara, ninguém imaginava que o Mike Tyson, daquela É. época, era aquele cara inseguro, com todo aquele medo ali antes da luta.
Então, por isso que eu acho que é muito importante conhecer o contexto, né? Como sempre falo, cada um com a sua batalha interna, né? Exatamente. E, pô, nessas viagens todas aí, tem alguma resenha boa, alguma história aí de viagem, situações inusitadas, alguma coisa aí de tanta viagem que você já passou em luta? Vem alguma coisa interessante aí que vem à mente? Pô, sempre tem, né, cara? Agora, assim, eu sou ruim das histórias, mas tem meus brother que viajam, que eles que são bons, falam, quando ele começa a falar, caraca, aconteceu isso, né? Tu já foi quantas vezes pro Japão lutar lá? Muitas. É, Eu lembro que eu fui fazer, não porque eu não ia só lutar, como eu ia fazer córnea é, também. é. Aí, eu lembro quando eu fui fazer a cidadania aqui, que eu tinha que contar todas as vezes que eu tive fora do país, mano. Caraca, Tipo, deu mais de 30 vezes. porra. Entre eu, o Jorginho, o Pezão, que eu ia ajudar os caras a fazer corner. Tem bastante, assim. Pô, cara, tem uma história que, falando agora, que eu lembro do Japão, que não é nem que seja engraçada, mas foi uma história que me marcou muito. Que eu fui lutar com o Masato, né? Que era trocação no K1. Hum. No K1 só de trocação. Que foi até inusitado também, que era campeão versus campeão, que era o campeão do MMA, e ele, o cara que é a lenda do K1, do kickbox. Casou a luta, eu falei, aceito, vamos embora, bota aí. Aí eu lembro que eu fui na conferência e tinha uma mulher, tipo, gritando muito, Jay-Z, Jay-Z, tipo, uma japinha, bro, gritando desesperadamente. E eu sou um cara que, pô, eu sou aberto, eu chego, falo com o público, com a japonesada eu não consigo falar, mas eu estou sempre ali, toco. O pessoal já dá me estranho, porque eu sou aquele jeito carioca, chega aí, corre, abraça, toca, e eles são todos, né, recatados, e eu era muito assim. Então, e me incomoda, às vezes eu não consegui dar atenção, e a mulher estava gritando muito. Aí eu falei, caraca, calma aí, eu chamei o intérprete, o tradutor, falei, qual é, Marcos, vamos ali. Viu o que essa mulher quer, mano. Ela fala, botar, já tá chata. Não, quando eu cheguei perto, assim, tinha uma barricada, né? Assim que eu cheguei perto, a mulher pegou minha mão e começou a esfregar na barriga dela. Aí que eu vi que a mulher estava grávida. Caraca. Aí, e aqui assim, o Michael falando, eu falei, brother, o que está acontecendo? Né? Ela, não, porque para ela é uma honra, ela quer que o filho seja igual a você. Brother, na hora, assim, Cara. essa mulher tá louca, rapaz. Aí eu fui, acho que foi a primeira vez que me deu. Eu era moleque, tinha o quê? 23, 24 anos, bem novo também. Foi uma hora que me deu um estalo assim, caraca, olha a responsabilidade que eu É, tenho, mas é tipo. Mas foi muito engraçado. loucura. Ela tava falando assim, a mulher segurando e falando e traduzindo. Mas ela falou, pô, eu quero que você ganhe você. Eu me assustei. Eu falei, calma aí, mas que a responsa é grande, mas. Ah, cara, e a gente chegando no final aqui da entrevista, a galera que está assistindo no YouTube, não deixa de assinar o canal, dar uma curtida no Spotify, passa o áudio para frente. E a minha última pergunta é o seguinte: qual foi uma das maiores lições que a competição em geral te deu para tua vida, assim? Pô, tem uma experiência que a gente estava falando aqui, hoje eu estava falando com a minha mulher, né? Eu competi ontem, meus alunos estavam competindo aqui, a maior galera, vários alunos estavam competindo aqui. Tem o Rafael Dias, que era um parceiro de treino, hoje em dia ele dá aula junto comigo também lá na academia, tem um horáriozinho dele, e a filha dele treina comigo. Ela está com 7 anos agora. E o Rafael se aposentou e nunca mais tinha competido. E eu falei para ela, não, pô Valícia, tá, vai competir, vai ter a competição, e ela é super dedicada. Ela falou, tá. E o Rafael foi, e eu comecei a botar pilha no Rafael antes, eu falei, pô, vai lutar, vai lutar. Aí quando a filha dele falou que, vou lutar, ele também assumiu o papel, falou, pô, então vou lutar também, que é pela experiência Uhum, de estar competindo. É um uhum. apoio até, né? Tipo, até ela foi um apoio para ele voltar a competir, chegar Maneiro. ali e competir. E os dois ganharam, sabe?
A experiência de vida, essa experiência da competição que eu trago na minha vida é sempre buscar o melhor, independente do resultado. Você vai sempre buscar o melhor. Você passa por adversidade que não tem como você saber. Você tem que superar. Agora mesmo, eu já compito há muito tempo. Eu estava indo para a competição, eu fui no dia da pesagem, meu voo atrasou 5 horas, ele foi atrasado de 5 horas da manhã, eu estava em pé. Ele atrasou de 6, foi para 7, de 7 foi para 10, de 10 foi para 11. Eu acordei, não estava muito bem. Pô, sabe quando no dia que está dando tudo errado? Mano? Quando o voo começou a atrasar, assim, eu falei, pô, eu vou chegar lá. Já na hora da pesagem, vou ter que ficar aqui sem comer, sem fazer nada. Pô, nem sei se eu vou. Uhum. Aí eu, aí eu tenho um lado espiritual também que eu acho que te traz a parte da luta, da vida, que tu sabe que tu passa a não ter controle de tudo. Eu conversei com Deus aí, com meu Deus, né? Aí eu falei, vamos ver, se for para ser, vai. Aí a coisa encaminhou, me senti, me tocou, fui para competir. E foi lá, deu tudo certo, ganhei e tal. Mas esses imprevistos que acontecem, ninguém tem como preparar. Você se preparou, você se programou. Peraí que deu uma cortada quando você falou, né, dos imprevistos, né, que acontecem e... Que é coisa que você não tem como se preparar. Como é que eu me programei para chegar lá cedo, poder dar tempo de ver meu peso, cortar o peso se tivesse... Como é que estava, né? Para não ficar nenhum perrengue, estar tá certinho no peso para poder lutar, poder dar tempo de descansar. Cheguei já em cima da hora, é a coisa que estava fora do meu controle. E isso só a competição te dá. Você está fora do teu controle. E aí, o que tu vai fazer? Vai pedir para sair? Não, para aí, espera aí. Não, vamos marcar para outro dia. E a vida te dá várias dessas, né? Então, você quando lida com isso no teu dia, né, na competição, quando você consegue superar isso, tudo no dia a dia começa a ficar mais fácil também. Tu começa a superar as coisas de uma maneira melhor. E aí é onde entra a mente blindada. Tu começa a ficar com a mente blindada, seja lá o que aconteça, eu tô bem. Legal. Isso eu fiz uma entrevista mais cedo pro meu podcast em inglês e estava falando de uma palavra que acho que o pessoal subestima o poder dela de acceptance, né? Aceitação. Aceitação no assim, ó, irmão, é o que é. Gostaria que fosse diferente, mas não é. Essa é a situação. Queria que o voo não tivesse atrasado. Não atrasado fazer o quê? Ficar, porra, puta que pariu. Cara, é o que é. Então, e como você falou, isso acho que eu aprendi muito também com a competição, né? Às vezes, acho que uma das coisas que eu aprendi muito na competição é que as coisas nem sempre acontecem do jeito que você quer, na hora que você quer. Falei, meu irmão, mas eu queria ganhar. Pô, o cara tá treinando também, irmão. O cara quer Né? ganhar também. Isso não é o único, não. Exatamente, eu falo isso com meus alunos, foi uma coisa que eu boto para eles, que eu falo que todo mundo deveria competir pelo menos uma vez, seja lá no que for, principalmente esporte de contato, a arte marcial principalmente, qualquer que seja. Mas todo mundo é bom competir pelo menos uma vez, para você enfrentar, você encarar esses demônios que tem dentro de você e se Exatamente. surpreender com as forças que tem dentro de você. Porque tem muita gente que vai competir que, a filha mesmo do Rafael, ela treina, ela adora, ama a luta, mas ela é super competitiva até na academia. E ela é muito ansiosa, porque ela gosta tanto, ela quer ter tanta performance boa que ela fica meio travada. Aí ela é muito bonitinha. Ela falou, você acha que eu estou preparada? Ela queria lutar, mas a princípio ela falou que não queria lutar. Aí depois ela veio mais assim, calma, perguntou, você acha que eu estou preparada? Você acha que eu tenho condições? Eu tenho certeza. E para lutar, você está pronta para lutar. Você está pronta para ganhar também. Mas o que eu quero de você não é que você vá lá e ganhe. Eu quero que você vá lá e compita. Eu quero que você vá lá e faça o seu melhor. Não precisa se cobrar, não precisa ter... Aí ela...
eu acho que eu vou lutar. Ela é muito bonitinha. E ela foi lá, ganhou. Legal. Então, essa experiência é muito maneira de poder passar. E hoje em dia, poder estar vivendo isso com os alunos, com a geração mais nova, tudo que eu passei, tudo que eu falo, que eu tenho muito da luta, agradeço a luta por tudo que eu tenho na minha vida. Isso aí. Esias, brigadão, irmão, pela entrevista. Eu sei que tu acabou de chegar também de viagem, então valeu aí por bater esse papo. Parabéns pela carreira aí, por brilhante. Espero que você ainda continue a sua jornada no MMA. E se ainda tem aquele desejo, né? Se o desejo de passar o processo ainda tá, porque, meu irmão, você tem muita luta, muitos anos de porrada, então a chama do processo tem que estar acesa, porque o processo realmente, ainda mais no MMA, você sabe, pô, é complicado, né? É tudo mais intenso. E você, como coach, agora eu te fazer uma pergunta. Qual é o ponto-chave que você acha se esse negócio da chama acesa é uma coisa que você trabalha para manter ela acesa ou ela simplesmente acontece? Pô, acho que é uma coisa tão pessoal, né, cara? É muita da vontade da jornada de cada um, do porquê que tá competindo, né? Porque tem que vir de dentro. Às vezes, se a pessoa quer competir só por causa do... Tem a motivação intrínseca e extrínseca, né? A intrínseca é de dentro de você, que você quer. E extrínseca faz parte também, que é você vai lutar e tem algum tipo de recompensa, vamos dizer assim, no final. Só que tem que ter um equilíbrio. Se alguém pensar só na, pô, mas eu quero lutar porque eu quero ganhar, porque eu quero, pô, sair na mídia social, porque eu quero isso, mas a intrínseca, a vontade não está tão grande, quando o processo começar a ficar pesado, vai pedir para sair. Sabe qual é? Então, tem que ter esse equilíbrio da intrínseca e a vontade tem que estar ali. E, lógico, e o objetivo, né? O objetivo de você estar treinando para algo, né? Lógico que eu sempre o que eu quero, então é a mesma coisa que você falou para os meus alunos, cara, o meu objetivo é você chegar aqui segunda-feira e falar para mim, pô, irmão, eu ali no tatame, eu lutei como se estivesse treinando, mas o cara me ganhou. Então, porra, isso aí é que realmente importa, ser a sua melhor versão ali. Às vezes a sua melhor versão é suficiente para ganhar, às vezes não é. Mas eu acho que isso tem que vir da pessoa, é muito pessoal. Por exemplo, eu não estou na pilha de passar um processo de treinar, de fazer dieta, fazendo um monte de coisa, eu não estou afim. Se eu tiver com vontade, beleza, eu faço, mas não vou só porque é maneiro, a galera tá botando pilha pra lutar. Não, tipo assim, tem que estar, a vontade tem que estar ali. Se eu não tô com vontade, não vou fazer. E o principal, acho que quem é competidor sabe, irmão, competir é que nem coceira. Tá com coceira, meu irmão? Então coça essa porra logo, então vambora. Não tá, deixa essa coceira. Não tá com coceira, não inventa coceira de não tá. Não tá com vontade de lutar, não luta só por causa da pilha dos outros. Luta porque você quer, tá com vontade de acordar cedo, tá com vontade de passar o processo. Aí sim luta, mas sempre pelo seu motivo, nunca pelo motivo dos outros, né? Boa. Essa é a ideia mesmo, é saber se respeitar. Eu acho que só estendendo um pouco mais, que isso é uma parte, eu acho que o atleta profissional ele acaba não se respeitando, que nem, pô, vamos dizer, o Aldo. Quantas vezes o Aldo já, né, tipo, já desceu de pelas vezes, tipo, foi lutar por uma pressão que às vezes nem era só dele. Tipo, tem uma pressão financeira, tem uma pressão É, de status, tem uma pressão de tanta coisa que passa. E o atleta profissional, ele passa isso. Eu estou falando porque eu passo isso, eu já passei por isso. Eu já tive pressões de não sucumbir e já tive pressões de sucumbir. Já tive pressões de sucumbir, tipo, na época que eu estava lesionado, me ofereceram, queriam que eu lutasse, foram me oferecendo a vida. E eu fiquei puto que aquilo estava ofendendo a minha hombridade, minha integridade, sacou? Tipo, porra, eu estou tão de sacanagem, cheguei a ser grosso na hora, e aí todo mundo ficou meio assim. E teve vezes de eu sucumbir por mim mesmo, falar, não, tem que fazer, tenho que botar, vou fazer. Então, essa ideia mesmo de saber se respeitar, essa coceira.
Eu tenho muito essa coisa que eu tava com... Eu parei um pouco do MMA, voltei a competir no grappling por causa disso. Eu estava sentindo falta daquela... Quando eu Da tô coceira, competindo, né? quando eu tô competindo, eu fico melhor no geral. Então, Boa. essa é a ideia para a galera nova também, saber se respeitar. Isso aí. Valeu, irmão. Um abração, Então, galera. Tamo junto. valeu, abraço, galera. Os... Os...